Já é tarde, vamos nos deitar. Ah, moleque, voltei! Fala galera, beleza? Gutão na área pra gente falar sobre transmissão de calor. Poderia chamar também de mecanismos de calor. Se liga só, nós já vimos que calor é energia térmica em trânsito, que é a energia que vai ser trocada entre corpos de temperatura diferentes, né? O calor vai sair do corpo de maior voluntariamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, até que o sistema entre em equilíbrio térmico. Agora, veja bem, como que esse calor pode ser trocado? Porque nós já vimos que o calor, quando é trocado, ele pode variar a temperatura, pode mudar o estado físico, mas como o calor é trocado de um corpo para outro? Existem três mecanismos de troca de calor, tá ok? O primeiro deles nós conhecemos como condução térmica ou condução de calor. O que seria a condução de calor? Imagine o seguinte sistema. Nós temos aqui uma fonte térmica fornecendo uma certa quantidade de calor. E esse corpo, essa barra, aí ao receber calor, imagine o efeito micro, tá? Eu tenho algumas particulinhas que vão receber esse calorzão e com certeza ficarão mais agitadas. E ficando mais agitadas, elas vão querer ocupar mais espaço. E aí, ao querer ocupando mais espaço, elas começam a colidir com a vizinhança. E aí tu tem uma vizinhança que não necessariamente está recebendo energia dessa fonte térmica, mas devido às colisões entre as partículas, você vai acabar promovendo um aquecimento de toda a peça. Estou representando faixas aqui diferentes, tá? Das partículas que constituem a tua matéria. Só que quem recebe de fato energia térmica são essas primeiras porçõezinhas aqui da nossa chama. Olha que calorzão, que coisa linda. E essas partículas, ficando mais agitadas, vão transferir calor para essas partículas devido às suas colisões, que daqui a pouco vão estar colidindo com essas partículas. E aí o calor migrando pedaço por pedaço, colisão por colisão, troca de energia, uau! Vai queimar sua mãozinha, você vai sentir, né, a transição de calor até você. Então a palavra-chave para a gente gravar o que é a condução, a gente vai lembrar de colisões entre as partículas que constituem o material. Vale lembrar que nós vamos perceber o efeito da condução em qualquer dos estados da matéria, tá? Percebe-se isso através do sólido, através do líquido e do estado gasoso. Agora, dos processos, a gente vai perceber que a condução ela vai ser mais comum para a gente, de certa forma, tá ok? No dia a dia, por acontecer pelos três estados e tudo mais. Mas ele não é o único, tá? A gente vai ter aqui também a convecção. O que seria a convecção térmica ou troca de calor por convecção? A convecção, galera, ela vai acontecer devido ao seguinte efeito. Eu tenho aqui uma fonte térmica fornecendo calor para essa porção mais abaixo aqui da nossa substância. Essas partículas aqui de baixo acabam ficando aquecidas. Ótimo, é evidente que elas vão ficar aquecidas. Mas veja bem, quando um corpo aumenta a sua temperatura, é importante a gente avaliar que, ao aumentar a temperatura, as partículas ficam mais agitadas. E querendo ficar mais agitadas, elas tendem a ocupar mais espaço. Elas aumentam seu volume. Agora, lembra comigo uma coisa. Densidade não é igual a massa sobre volume. Portanto, quando nós aumentamos o volume, a densidade do nosso corpo cai. E ao cair essa densidade, né, essas partículas acabam ficando menos compactas, com maior grau de liberdade, o que vai fazer com que elas comecem a subir.
Por quê? A aguinha que está lá em cima é uma aguinha que está exatamente num contexto contrário à água quente. Ela tem temperatura mais baixa, ela ocupa um volume menor, porque o nível de compactação é maior, as partículas vão estar mais próximas entre si, e quando nós lembrarmos aqui de densidade, massa sobre volume, nós vamos perceber que num volume menor, eu acabo tendo uma compactação maior, uma densidade maior. E você sabe que o que é mais denso vai tender a descer. Vale lembrar que você tem um efeito mecânico aqui, que você estuda na hidrostática. O que é mais denso sobe e o menos denso desce. Maior densidade, desce. Menor densidade, sobe. Isso aqui é uma briga entre duas forças. A força peso e a força empuxo. Quando o corpo é menos denso, a gente sabe que o empuxo é maior que o peso. Quando o corpo é mais denso do que o meio, né, o peso é maior que o empuxo, ele vai descer. Mas não para por aí. Nós temos também um outro processo, que ao contrário da convecção e da condução, que na verdade a gente tem que colocar aqui primeiro, que a gente vai perceber a convecção, a ideia de ciclo, tudo bem? Por diferentes densidades. Ciclo, o termo base, o termo chave para tu não esquecer isso aqui é ciclo. Vale lembrar também que nesse caso eu não vou trabalhar, isso não vai poder acontecer com meios sólidos. A gente só vai perceber a convecção térmica nos fluidos, que são os líquidos e os gases. Eu não tenho como pegar uma partícula sólida, um material sólido, e trocar ele de posição. Imagina uma parede, tu faz uma fogueira no chão. Tu começou a esquentar aquele pedaço da parede. Um tijolo vai sair dali, vai subir, ou fragmentos de tijolo vão subir pela parede? Não vão acontecer. Então, convecção térmica só acontece em fluidos. E por fim, agora sim, a gente fala do processo de irradiação térmica. O processo de irradiação térmica, ele é um processo diferente. Ele não vai depender de meio material para acontecer. Não depende, caneta errada, ele não depende de meio. Caneta errada de novo, a gente corrige, bora nós, bora lá, joga a mão pro ar. Não depende de meio. Olha, eu não estou dizendo que ele não vai acontecer no meio material, mas ele não depende. E na verdade, peraí, nós estamos falando de processos de troca de calor. Calor é energia. Quem é que propaga energia sem depender do meio material? Ah, sim, Guto. São as ondas eletromagnéticas. Ou seja, no processo de troca de calor por irradiação, nós vamos ter ondas eletromagnéticas trocando calor. Isso vai acontecer com as ondas de infravermelho. Lembra das cores quentes, as cores do verão? Justamente o vermelho, o laranja e o amarelo são comprimentos de onda que estão próximos aos comprimentos de onda das ondas de infravermelho, que são as ondas responsáveis pela troca de calor. Tudo bem? Por irradiação, obviamente. Então, o infravermelho é a radiação que transporta calor. E como a onda eletromagnética não depende de meio para se propagar, eu consigo propagar calor, inclusive, através da ausência de meio quando eu tenho vácuo. O legal de levantar aqui é que, até se provar que o calor também se propagava através de onda, muitas teorias de como o Sol aquecia a Terra surgiram ao longo da história. Então,
descobrir, né, que o calor é uma onda, pode ser transportado através de uma onda, melhor dizendo, foi um boom na ciência, em qualquer que tenha sido o momento. E aí, como eu não dependo de meio material, eu posso trabalhar, inclusive, no vácuo. Então, vamos colocar assim para a gente lembrar, ó, até no vácuo. Mas não só no vácuo, ok? Você entendeu, né? Não só no vácuo, até no vácuo, porque ela pode acontecer através do meio material. Você sente o calor por irradiação de uma fogueira também. Ah, Guto, mas na fogueira não tem condução através do ar? Tem sim. Não tem convecção, Guto, se eu boto a mão acima? Claro, tem também. Porém, o processo por onda eletromagnética ele é muito mais rápido, porque a velocidade de uma onda eletromagnética é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, esse sim é o processo mais repentino. E qual é o mais lento? É o processo por condução, que vai acontecer partícula por partícula. E convecção, ele vai acontecer vai ser um processo intermediário, uma vez que eu não estou esperando uma partícula trocar calor com a outra, passando para outra, até chegar lá em cima. Tá certo? Porque esse cara, de imediato, o bloco que está quente, ele já vai lá para cima. Isso é bastante interessante. Por fim, Guto, eu não trabalho esses caras matematicamente? É possível sim trabalhar matematicamente, algebricamente. Porém, não cai tanto assim. Mas é importante você saber. Se cair, você vai ser, mais uma vez, o diferente que vai acertar mais uma questão. O que acontece? Quando você fala da condução do calor, então atenção, estamos falando apenas da condução, ok? Eu tenho um reservatório quente e eu tenho um reservatório frio. Ou um meio material quente e um meio frio. Isso aqui pode ser a parede aqui no meio, tá? A minha superfície de interação, que eu quero estudar, a parede do meu quarto. Aqui é a parede do meu quarto. Aqui eu tenho o meu quarto com ar-condicionado. E aqui eu tenho o meu externo com um calorzão danado do lado de fora. Eu sei que se eu colocar a mão na parede, colocar a mão na janela, eu vou sentir que as temperaturas desses corpos estão diferentes. Eu vou receber calor nas minhas duas mãos, de forma diferente, numa proposta diferente, numa quantidade diferente. Isso porque o calor está sendo transmitido de formas diferentes por conta das características dos dois meios, o vidro e a parede. Sendo assim, eu tenho que analisar o seguinte: o calor flui do corpo de maior para o de menor temperatura. E aqui nós vamos verificar o fluxo de calor. Tudo bem? O fluxo de calor a gente vai simbolizar apenas aqui por φ. Essa letra feia que eu fiz aqui não é nada, né? Nem fi, nem foi, nem fai, nem nada. Vamos fazer um φ bonitinho. Ele é um isão maiúsculo e você dá uma voltinha assim no meio, ok? O fluxo de calor ele vai depender de alguns fatores. É claro que o vidro você vai sentir uma transição de calor muito mais intensa por você. Isso porque ele é mais fino, a condutividade térmica ou condutibilidade térmica dele é diferente em relação à parede, tá? A espessura, como eu falei, são fatores que vão dizer para você, olha, o vidro transmite muito mais calor. Você já deve ter visto questões mais contextualizadas, que o cara quer fazer uma análise de que aparelho de ar-condicionado ou condicionador de ar ele vai botar no seu quarto. Ele vai medir a área, ele vai verificar a quantidade de janelas e portas, se elas são de vidro ou de madeira, pois conduzem calor de forma diferente. Sendo assim, quando nós falamos da condução térmica, você vai analisar que o fluxo de calor ele vai estar avaliando todos esses parâmetros. Ele vai estar avaliando proporcionalmente, tá? A condutividade ou condutibilidade térmica, que eu vou representar pela letra K. Ele vai avaliar a área da janela. Quanto maior a área da janela, por exemplo, maior vai ser a transmissão de calor, o fluxo de calor através dela. E também temos que avaliar a diferença de temperatura.
É óbvio que quando o dia lá fora está com uma temperatura mais alta, está mais quente, eu tenho, claro, uma transferência de calor mais intensa aqui para dentro. Tudo bem? E isso é inversamente proporcional ao que a gente vai chamar de L. Pela figura, a gente já identifica quem é quem, né? Mas eu tô aqui para te ajudar, me respeita que eu tenho história. Bom, o K é a minha condutividade térmica ou condutibilidade, ok? O L vai ser a espessura ou o caminho que será percorrido por esse fluxo energético, a área. E aqui nós temos a temperatura quente e a temperatura do meio frio. Por fim, para terminar esse momento gostoso, maravilhoso, elegante, simpático e agradável com vocês, eu falarei de um sistema que priva a migração de calor, a troca de calor, nos três âmbitos, nos três parâmetros que aqui nós escrevemos. Uma garrafinha térmica. Olha que coisa linda. A garrafa térmica, galera, ela vai ser constituída de uma tampa feita de material isolante, uma garrafa interna de vidro com paredes espelhadas, revestida por uma parede plástica normalmente, porém, entre a garrafa de vidro propriamente dita e o invólucro, né, a embalagem dessa garrafa de vidro de plástico, é feito um vácuo. Vamos analisar cada situação. Quando eu tenho vácuo, eu estou dificultando a troca de calor pelos dois primeiros processos, já que eu não tenho nem sólido, nem líquido e nem gasoso. Então, quando eu tenho vácuo, eu estou privando o calor de ser trocado por condução e por convecção. Já que eu não tenho meio, isso aqui não vai acontecer. Pem, 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 pem. Tudo bem? Quando as paredes são espelhadas, eu estou inibindo a troca de calor. O que o espelho faz com a luz? Ele não reflete? A luz não é uma onda eletromagnética? Então, as paredes espelhadas, eu vou estar evitando ou inibindo a troca de calor por irradiação. Ó, a irradiação aqui vai ser dificultada. Pem, 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 pem. E a minha tampa, quando isolada, na parte de cima, ela vai inibir o processo de troca de calor por convecção. Porque lembra que a porção mais fria, aqui dentro, tende a descer, enquanto a porção mais quente, uau, tende a subir. Tudo bem? Bom, para a gente fechar, sempre lembrando de unidades de medida. Unidades de medida. Na condutividade térmica, é área, metro quadrado, espessura, metro, temperatura, graus Celsius. A condutividade, que vai ser o inverso do metro, associado à energia, ao tempo. A gente vai acabar chegando no sistema internacional para esse cara, a caloria por segundo, jamais, isso no sistema usual. A joule por segundo no SI, e no sistema usual a gente vai trabalhar com caloria por segundo. Mas, Guto, joule e caloria são medidas de energia e segundo é medida de tempo. Peraí, eu conheço uma unidade, uma grandeza física que é medida por energia dividido pelo tempo. Quem é esse cara? Esse cara é potência. Ou seja, quando eu estou falando do fluxo de calor através de um corpo, o que eu estou falando da potência térmica. Porém, a gente vai se referir à potência de alguém, a gente está se referindo à potência de uma fonte. Então, eu estou verificando aqui, no caso da potência térmica, o quanto de calor uma fonte consegue emitir, trocar, variar em função
do tempo, que aí você acharia também no sistema internacional em Joule por segundo, que na verdade tem um nomezinho que é o Watt. Beleza, galera? Fechamos assim, bonito, se liga, que ainda tem a última aula. Tamo junto, beijo, me respeita e cola comigo, que aqui você sabe, a física é linda e eu também, não esquece. Beijo!